Sabe aquela energia, né? Aquela empolgação de começar um projeto novo. Pode ser se matricular na academia, começar uma dieta, aprender algo diferente. A gente começa com tudo, sentindo que, dessa vez vai. Dessa vez vai ser diferente. Mas aí passam algumas semanas e cadê aquele gás todo? Aquele fogo inicial parece que, sei lá, some. E de repente a gente está de novo na estaca zero. E se eu te disser que o problema não é falta de disciplina? E se o problema for a própria ideia de que a gente precisa desse gás para continuar? Isso aqui é um clássico, né? Em janeiro, as academias estão como? Lotadas. Cheias de promessas, de gente super motivada. A gente ouve o barulho dos pesos, a energia tá lá em cima. Chega março, silêncio. Só sobraram os de sempre. Parece familiar, né? Ou então a famosa dieta que começa com toda a força do mundo na segunda-feira. Mas aí chega a quarta, o dia foi estressante e um pedaço de pizza parece, assim, a única resposta para todos os problemas do universo. E aquele projeto pessoal ou profissional que parecia uma ideia de gênio? A gente compra curso, planeja, se empolga, mas aí vem a primeira barreira. A primeira vez que as coisas dão errado. E a vontade some. E a gente fica lá, sabe, esperando a motivação voltar como se fosse um ônibus que está atrasado. Ok, vamos fundo nisso agora. E se a gente parar de se culpar? E se o verdadeiro vilão dessa história toda não for a nossa força de vontade, mas sim a nossa dependência da motivação? Porque, olha só, a ciência do comportamento mostra que motivação é basicamente uma emoção, é um pico de dopamina. Sabe, tipo alegria, raiva, e como toda emoção, ela vem e vai, ela é instável. Construir um hábito ou um projeto em cima de algo tão frágil é como querer construir uma casa na areia da praia. Não vai parar em pé. E aqui a diferença fica muito clara. De um lado, a gente tem essa montanha-russa emocional que é a motivação, sempre de olho lá na linha de chegada. Do outro lado, a gente tem a solidez de um sistema. Ele é racional, é confiável e se concentra em cada passo do caminho. Um é fogo de palha, o outro é uma construção, tijolo por tijolo. E tem uma frase do James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, que resume isso perfeitamente. Ele diz: você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. Ou seja, não adianta ter um objetivo incrível se o nosso processo para chegar lá é fraco. A base do progresso de verdade não é a vontade, é o sistema. Então, aqui está a grande virada de chave. É parar de pensar só em metas e começar a construir sistemas. Pensa assim, as metas não há direção, mas são os sistemas que fazem a gente andar dia após dia, mesmo sem vontade. E focar só nas metas tem várias armadilhas. Pensa comigo, numa Olimpíada, todo mundo tem a meta de ganhar o ouro, certo? Mas só um vence. A meta não diferencia ninguém. E mais, quando a gente atinge a meta, e aí, o que acontece depois? Muitas vezes a gente relaxa e volta aos velhos hábitos. A felicidade fica sempre lá no futuro. Quando eu conseguir. E o processo vira um sofrimento. A melhor analogia que eu já vi é essa. A meta é o destino no mata, tipo a cidade que a gente quer visitar. O sistema é o carro, com um tanque cheio e o motor funcionando, que vai levar a gente até lá, não importa se o dia tá bonito ou se tá chovendo. Qual dos dois é mais importante para realmente chegar no lugar? Pois é. E a melhor parte é que construir um sistema não é nenhum bicho de sete cabeças. A ideia não é ter mais força de vontade. É o contrário, é precisar de menos. O grande segredo é tornar a ação certa, a coisa mais fácil a ser feita. E o caminho passa por esses 3 passos bem simples. Primeiro, deixar o gatilho do hábito na cara, impossível de ignorar. Segundo, tirar qualquer obstáculo do caminho, deixar tudo liso entre a intenção e a ação. E terceiro, que talvez seja o mais poderoso de todos, começar com algo tão pequeno, mas tão pequeno, que seja impossível dizer não. Olha só como isso funciona na prática. Quer ir para a academia de manhã? Deixa a roupa prontinha na noite anterior. O esforço de pensar e procurar já foi embora. Quer ler mais? Deixa o livro em cima do travesseiro. É a primeira coisa que se vê. Cada um desses exemplos tira uma pequena barreira, um atrito. E a soma desses pequenos ajustes torna o comportamento quase automático. É aqui que entra a genial regra dos 2 minutos. A ideia não é meditar por 1 hora, é meditar por 1 minuto. Não é correr 5 quilômetros, é só colocar o tênis de corrida. O objetivo é dominar a arte de começar. Porque, vamos combinar, não dá para melhorar um hábito que nem existe ainda. Mas a coisa vai ainda mais fundo. Sistemas não são só sobre fazer coisas.
Eles são sobre quem a gente se torna ao fazer essas coisas. É uma mudança de identidade. Olha que sutil e que poderosa essa diferença. Uma coisa é ter a meta de ler um livro, outra, completamente diferente, é construir a identidade de ser uma pessoa que lê. A meta acaba, a identidade continua. Um corredor de verdade corre mesmo depois da maratona. Um escritor escreve mesmo depois de publicar o livro. Faz sentido, né? E essa frase aqui, ela resume tudo. Cada vez que o sistema funciona e a gente faz aquela pequena ação, seja colocar o tênis, escrever um parágrafo, ler uma página, é como dar um voto. Um voto para o tipo de pessoa que a gente quer ser. E com votos suficientes, essa nova identidade vira a nossa realidade. Então, chega. Chega de esperar a inspiração, a motivação, o dia perfeito. A hora de agir é agora, com o que a gente tem. É sair da teoria e dar um micro passo na prática. Então o desafio é esse. Qual é a menor, a mais minúscula ação que leva menos de 2 minutos, que dá para transformar num sistema ainda hoje? Pode ser, sei lá, colocar o tênis de corrida do lado da cama, ou abrir um documento em branco para escrever só uma linha, o que for. A única regra é, tem que ser ridiculamente fácil. E é bom lembrar, aquele plano perfeito que nunca sai do papel, perde de 10-0 para o plano ok, que é feito todo dia. Consistência sempre vai ganhar da intensidade. Sempre. No final das contas, a mensagem é essa. Vontade é uma visita que aparece quando quer. O sistema é aquele funcionário pontual que bate o cartão todo dia. A gente tem que confiar no funcionário, não na visita. Cria o sistema. O progresso se cuida sozinho.